Tô conseguindo ver a sua tela agora. Tá. Ah, Então, deixa eu ver aqui. Pronto. Todos estão conseguindo ver? sim, estamos te ouvindo bem. Tá, tá bom. Então, posso começar? Bem, a próxima aluna a apresentar agora é a Larissa, né? E você tem 15 minutos de apresentação, tá? Quando estiverem faltando 5 minutos para terminar, eu te aviso. Você tem mais 5 minutos para perguntas, ok? Tá, ok. Obrigada. Bom, meu nome é Larissa Noldi Nicolau. Eu sou aluna de pós-graduação, mestrado, da PGF. Minha orientadora é a professora Lilian Pantoja Souza, minha co-orientadora é Sandra da Silva Pedro. Meu trabalho fala sobre a produção pelo método acetato para caracterização por fotoluminescência do composto ELISA NB4 dopado com cobalto divalente. Basicamente, a gente produz cerâmicas de alto desempenho devido ao seu alto grau de pureza, e dopa essas cerâmicas com metais de transição. No meu caso, é o cobalto divalente. Muito bem. Bom, o que são sólidos luminescentes, né? Porque quando a gente fala de cerâmicas dopadas com metais de transição, esse metal de transição está ali por um motivo, por uma finalidade. Justamente para nós observarmos a luminescência característica desse íon dopante que foi inserido na rede. Bom, os sólidos luminescentes são estruturas cristalinas, isolantes compostos por átomos com camadas eletrônicas incompletas, dopadas com metais de transições ou terras raras, capazes de emitir radiação luminosa, como já está no texto. Bom, dentre esses sólidos luminescentes se destacam as cerâmicas de alto desempenho. Dentre as características dessas cerâmicas, eles são sólidos inorgânicos formados por nitritos, carbonetos ou óxidos. São materiais que não são metálicos, ou seja, o único metal que a gente tem é o metal de transição, que é o cobalto divalente, justamente quem vai permitir a emissão, né, no espectro visível, né, nessa amostra. E é um sólido cristalino, como eu já havia falado, e a grande vantagem que possui baixo custo de produção e boa eficiência. Como se dá a luminescência, né? Quando você insere o cobalto divalente na rede cristalina. Então, vai funcionar da seguinte forma: você tem um hospedeiro, esse hospedeiro ele vai ser justamente a nossa cerâmica de alto desempenho, a LISA NNBO4, e você vai ter um ativador. Esse ativador vai ser justamente quem vai absorver a maior parte da excitação da radiação que a gente vai utilizar para excitar esse sistema, e a reemissão, esse ativador vai emitir parte dessa energia a qual ele absorveu, só que vai emitir em uma banda muito específica que é característica desse íon, o íon do cobalto divalente. Bom, quando você tem um íon livre, você tem os estados de energia dele totalmente degenerados, dos seus orbitais. Então, quando você insere esse íon de cobalto divalente numa rede cristalina com uma determinada simetria, tetraédrica ou octaédrica, o que vai acontecer é você ter alguns desdobramentos de energia, devido a interações puramente eletrostáticas que vão acontecer com os ligantes, que são as cargas negativas, e o seu íon de cobalto, que é a carga positiva. Então, a intensidade dessa interação eletrostática é dada por esse hamiltoniano, que a gente pode observar. Nesse hamiltoniano, você tem alguns termos, uns que são mais importantes, outros menos importantes para a gente. Os mais importantes é a interação elétron-elétron, e vai nos dar os autovalores dos parâmetros de Hakar, o B e o C, que se refere à repulsão intereletrônica, e do campo cristalino, que a gente vai obter o autovalor do parâmetro do campo cristalino dQ. Bom, a gente falou que o íon livre, ele tem, segundo a distribuição eletrônica, você percebe que a gente para aqui na subcamada 3D, 3D7, né? Então, os orbitais dessa camada D, elas são orbitais em que os níveis de energia todos estão degenerados. Você tem 5 orbitais, as quais eles têm o mesmo nível de energia. Só que quando você insere esse íon livre na rede cristalina, você vai ter desdobramentos de energia desses orbitais, aos quais uns orbitais vão desdobrar mais e outros menos. Isso vai acontecer dependendo da simetria da rede que você inseriu o seu cobalto divalente. Então, se você tiver um campo tetraédrico, alguns orbitais vão desdobrar mais do que outros. Então, por exemplo, você tem aqui os orbitais triplamente degenerados e duplamente degenerados. Essa ordem vai se inverter, né, quando você for para o campo octaédrico. Então, você percebe que
a ordem desses desdobramentos, eles vão se inverter de acordo entre o campo tetraédrico e octaédrico. Tá? Bom, o íon de cobalto divalente, ele tem mais sintonia, né, em ocupar uma simetria tetraédrica. Então, ele vai ocupar o centro de uma simetria tetraédrica. Mas a gente também apresenta aqui a simetria octaédrica. Por quê? Porque quando a gente tira os dados experimentais de espectroscopia, de fotoluminescência, a gente consegue ver esses desdobramentos por meio das bandas que a gente consegue observar desse espectro. Só que a gente não tem um método para campo, para simetria tetraédrica. A gente só tem para octaédrica. As transições de energia que nós vamos observar vai ser observar dentro dos nossos espectros, elas vão ser traduzidas aqui nesse diagrama de Tanabe-Sugano, que é onde a gente vai poder calcular numericamente as energias, certo? Então, a gente precisa pegar um diagrama de Tanabe-Sugano na simetria octaédrica e, automaticamente, pegando as transições na simetria octaédrica no diagrama de Tanabe-Sugano, automaticamente você vai ter a similaridade, né, com a simetria D7 tetraédrica, tá? Bom, após a gente vir com essa introduçãozinha teórica, a gente vem para a fase de síntese da amostra, né, que seria a metodologia, certo? Do nosso trabalho. Então, inicialmente, para a gente poder realizar a síntese da amostra, a gente vai precisar aferir as massas dos reagentes. Como a gente faz isso? Utilizando uma estequiometria como apresentada aqui. Onde eu estou passando aqui, estou destacando ela em azul. O X, ele vai representar as concentrações do dopante que a gente quer. No caso, eu quero amostras com 3 concentrações distintas. A concentração de 1%, 5% e 50%. Então, nós vamos obter 4 amostras para cada concentração. Então, nós vamos obter 4 amostras de 1%, 4 de 5% e 4 de 50%. Como vocês podem ver, a tabela abaixo ela dá o grau de pureza, né, desses reagentes. Afinal de contas, a gente quer produzir uma cerâmica de alto desempenho, né, com alto grau de pureza. Bom, depois das massas aferidas, né, nós queremos formar 2 gramas de composto de LiSNNBO4, nós vamos pesar as massas desses reagentes numa balança de precisão, nos quais os valores podem ser observados na tabela abaixo. E, em seguida, a gente vai para a fase de homogeneização para a obtenção do nosso composto, LiSNNBO4 dopado com cobalto divalente. Então, no título, a gente vê o método do acetato, né? E talvez a gente não entenda muito bem por que esse título. Justamente pelo processo de homogeneização, que é uma técnica trazida pela professora Ada, no grupo de pesquisa. Essa técnica de homogeneização seria 50% de água deionizada com 50% de ácido acético glacial, onde eles misturados formam uma solução. Em seguida, nós vamos misturar os reagentes nessa solução e vamos homogeneizar todo esses nossos reagentes para ele poder formar o composto que a gente quer. Só que a gente não pode ficar com essa solução, né, pastosa. Então, a gente precisa evaporar essa solução. Então, com isso, a gente coloca essa mistura na placa aquecedora, vamos evaporar essa solução e para sobrar apenas o produto que a gente deseja. Depois nós vamos colocar esse produto, que é o nosso composto em si, na estufa por 24 horas a 100 graus Celsius. Depois, ao final desse processo, nós vamos macerar essa amostra no almofariz de ágata e depois depositar essas amostras em um cadinho de alumínio, como é visto aqui nessa figura onde eu estou passando o cursor. Depois, essa amostra ela vai para um pré-tratamento térmico, vai ao forno por 700 graus Celsius por 12 horas. Em seguida, nós vamos retirar e macerar novamente no almofariz de água para desgranular essa amostra. Em seguida, nós vamos para a fase de pastilhamento. Após a fase de pastilhamento, nós vamos para o tratamento térmico final para a formação, de fato, da nossa amostra.
Bom, ao final do processo, nós vamos obter 4 pastilhas de cada concentração, onde aqui tem uma amostra de cada uma delas. Vocês podem perceber que a coloração delas vão variar muito, e isso está relacionado com a concentração do composto que cada uma tem. Então, as pastilhas mais claras, elas vão ter concentrações menores. Então, aqui da esquerda para a direita, você tem a concentração de 1%, 5%, e a mais escura de 50%. Bom, depois das pastilhas prontas, nós vamos macerar, nós vamos transformar em pó uma pastilha de cada concentração e fazer a técnica de difração de raio-x. Por quê? A difração de raio-x vai nos dizer se essa amostra teve a formação do composto desejado. Afinal de contas, nós já falamos, eu já falei, no caso, que o cobalto divalente ele tende a ocupar a simetria, ele gosta, ele tem sintonia com a simetria tetraédrica. Só que a gente pode ter simetrias tetraédricas e octaédricas dentro desse composto. Larissa, Oi. Você tem 5 minutos. Tá, ok. Então, você pode ter duas simetrias ocupando ao mesmo tempo nesse composto. Então, quando a gente faz a difração de raio-x, a gente tem o LiSNBO4, que tem a simetria no qual o cobalto divalente gosta de ocupar o centro dessa simetria, e você tem outra simetria de LiNbO3, que é octaédrica. Se você for perceber, se todos forem perceber, nas linhas de difração, nós percebemos que nós temos a maior quantidade de composto formado com LiSNBO4. Ou seja, é muito provável que o íon de cobalto esteja na simetria a qual ele gosta de ocupar. Então, esse comportamento ele foi observado também para as outras duas concentrações, certo? Então, é muito provável que o cobalto divalente ele ocupou de fato a simetria tetraédrica. Bom, aqui nós temos os dados de difração de raio-x, tá? Os parâmetros cristalográficos, que eu vou passar um pouquinho rápido devido ao tempo. Bom, e eu vou para os dados de espectroscopia, de fotoluminescência. Nós temos aqui dois gráficos. O primeiro dele é o gráfico de emissão, tá? E nós tivemos aqui duas bandas, uma no qual essa banda representa uma transição não permitida por spin, que está em 660 nanômetros, e outra que é permitida por spin, que está entre 729 nanômetros para amostra de 1% e 733 nanômetros para amostra de 5%. A gente pode perceber que tanto para o espectro de emissão quanto de excitação, que a gente vai ver mais à frente, a amostra de 1% ela teve uma intensidade maior. Bom, no espectro de excitação, nós obtivemos as transições apresentadas no gráfico. Essas transições todas foram obtidas por meio do diagrama de Tanab-Sugano. Novamente, a amostra de 1% ela tem uma intensidade maior do que a amostra de 5%. Por meio das transições do espectro de excitação, nós obtemos os parâmetros de Rakat e de campo cristalino, que são os parâmetros que nós comparamos com a bibliografia, com as referências bibliográficas que a gente tem, para ser mais um fator a corroborar que aquele cobalto divalente ocupou sim uma simetria tetraédrica e que a radiação luminosa que a gente observou, ou seja, a emissão de fótons, né, que nós observamos, aquela banda dentro do espectro de espectroscopia, foi realmente, na transição permitida por spin, foi realmente do cobalto divalente, e não foi de um outro tipo de impureza, alguma contaminação ou algo do tipo na amostra. Só para enfatizar que todos esses dados de parâmetros de energia, tanto os parâmetros de Rakat quanto do campo cristalino, são parâmetros que estão de acordo com as referências bibliográficas adotadas. Bom, e por fim, nós temos aqui o tempo de decaimento radiativo. Nós vemos que ele é predominantemente, de fato, radiativo, e a gente vê aqui que a gente tem um fenômeno de fotofluorescência relacionada com a nossa amostra, devido ao tempo, né? Esse tempo de milissegundo, ele é um tempo que ele já nos indica, de decaimento, ele já nos indica que o fenômeno é fluorescente e não fosforescente. Se fosse fosforescente, a gente teria um tempo longo, entre milissegundos, minutos,
né? Então, nós temos aqui um fenômeno de fluorescência relacionado a esse decaimento. Bom, por fim, como conclusão, de fato, o cobalto divalente ocupou a simetria tetraédrica, de fato, que os parâmetros de energia estão de acordo com a bibliografia, certo? O tempo de decaimento radiativo para a amostra de 1% foi de 7 milissegundos e 5% de aproximadamente 9 milissegundos. A cor das amostras em tonalidades de azul, elas também são um bom indicativo de que o cobalto divalente realmente estava ocupando sítios tetraédricos, tá? Bom, você tem transições de energia que estão de acordo com as referências que foram adotadas também nessa pesquisa. E um fato que é intrigante, né, que nós não esperávamos, é que a amostra de 50% não apresentou luminescência, né? E por isso a gente não abordou ela, tanto no espectro de emissão quanto de excitação. E as bandas largas de emissão observadas na região do vermelho e infravermelho próximo indicam que os materiais estudados são promissores para serem utilizados como fonte de radiação sincronizável à temperatura ambiente, ou seja, produção de tecnologia envolvida com esse tipo de material cerâmico dopado com cobalto divalente. Bom, essas são as referências bibliográficas adotadas. E eu gostaria de agradecer ao programa CNPq, CAPES, ao Instituto de Física Armando Tavares, ao Laboratório Lieta pelas medidas de difração de raio-x, e a professora Sandra e a professora Lilian, sem a qual esse projeto, esse meu trabalho não seria possível, né? E é isso. Agradeço. Desculpa por ter falado muito rápido devido ao tempo. Obrigada, Larissa. Parabéns pela apresentação. Então, agora está aberta a perguntas. A Catrine tem uma pergunta para fazer. Sim. Oi, Larissa. Boa tarde. Oi, tudo bem? Boa tarde. Obrigada. Eu tenho, na verdade, mais curiosidade em relação à síntese que você fez, que a sua amostra foi aquecida até mais ou menos 700 graus Celsius, né? Sim, é um pré-tratamento térmico, isso. Sim. E você fez algum estudo de termogravimetria para saber quando que começa a degradar, ou algum estudo parecido? Não, no caso, a gente utilizou as referências dos trabalhos já publicados. Então, trabalhos já publicados, eles já estimam esse pré-tratamento térmico, né, a 700 graus Celsius, por aquela quantidade de tempo já apresentada. E também o tratamento final. Então, é um tratamento por 2 etapas, né, para você... Porque, assim, o problema desse composto é que ele é um composto que ele demora muito tempo para ele ser formado, né? Então, justamente essa técnica de homogeneização, até que a professora Ada trouxe para o nosso grupo, diminuiu drasticamente o tempo que a gente leva para poder realmente formar esse composto. Fazer, de fato, a mistura e formar o composto LiSNNBO4. Então, a gente utiliza referências bibliográficas, de fato. Ah, ótimo. Então, já está bem estabelecido na literatura. Sim, então. já está estabelecido. Agora, tem uma coisa que é um pouco diferente, porque a gente tem dados da amostra de LiSNNBO4, estudos mostrando as características cristalográficas. Mas o LiSNNBO4 dopado com cobalto divalente, isso é uma coisa nova, né, no caso, que a professora Lilian, ela inseriu no grupo de pesquisa, ela já trabalha há anos com isso. E se você for procurar os trabalhos, majoritariamente você vai ver o nosso grupo de pesquisa trabalhando com esse composto dopado com cobalto divalente. E justamente por causa disso, né, a gente até tem bastante orgulho, né, porque a gente meio que é uma espécie de pioneiro, né, nesse composto dopado com esse metal de transição, encontrar essas características óticas. Ótimo. Parabéns a todos os envolvidos, então, né? Que é um trabalho tanto, né? Principalmente nessa parte de síntese. Sim, e era só isso mesmo que eu queria perguntar. Te agradeço, Catrine. Eu respondi? Não sei. Sim, respondeu. Você respondeu sim. Ótimo. Tá bom.
Obrigada, Larissa. Eu tinha uma pergunta para fazer, claro. mas acho Não que dá você tempo. respondeu. Você respondeu, eu ia perguntar sobre a emissão da rede com 50% de dopante, mas você disse que não teve luminescência. Não teve luminescência. Você não Porque a gente apresentou. até... Aí, a gente eu não até... eu, por exemplo, até com uma forma um pouco leiga, eu imaginava quando eu comecei a trabalhar com cerâmicas de alto desempenho dopadas, que quanto maior a concentração do dopante, maior a probabilidade de você ter ocupação do cobalto divalente na rede tetraédrica, e logo você ter a luminescência característica dela, né? Só que não foi observado. E aí, conversando, né, trocando experiências, cada amostra é uma amostra, cada composto dopado é um composto dopado, então é um universo diferente. Então, é como se fosse uma surpresa, né? Posso só complementar esse comentário da Larissa rapidinho? Sim, claro. Claro, professor. Realmente, o senso comum nos faz a pensar que se tem mais dopante, então vai ter mais emissão, né? Obviamente. Mas só que pode ter sido uma surpresa para a Larissa, mas talvez não tenha sido tão surpresa para a gente, porque o que acontece é que se você coloca muito daquele dopante dentro da rede, o dopante ele continua emitindo, né? Ele vai continuar emitindo, só que como você tem muitos deles, então ele vai emitir, mas o próximo, o vizinho, o dopante vizinho que está muito perto, vai absorver. Então, no final, todos eles vão absorvendo, né, essa emissão dos vizinhos, e você não, no final você não tem uma emissão significativa, ou até mesmo tem o que a gente chama de extinção da luminescência, que é o que deve ter acontecido com essa amostra de 50% da Larissa. Né? Então, a ideia dessa amostra dela, desse estudo, na verdade, a gente já tem um trabalho publicado dessa amostra dopada com cobalto, feito por um outro aluno com uma outro método de síntese, mas só que no caso da Larissa, a ideia era realmente fazer isso, expandir para diversas concentrações, né, do composto, para ver o que acontecia. E esse resultado dela ter encontrado que a luminescência é extinta com 50%, também é um resultado interessante, que a gente sabe qual é o limite aí, quer dizer, não sabe exatamente porque ela tem um intervalo muito grande aí, ela pula de 5 para 50. Talvez um pouco menos, essa extinção ocorra com uma concentração menor que 50%. A gente não sabe aí como é que vai ser isso, mas a ideia seria produzir mais amostras aí dentro desse intervalo para tentar achar esse limiar, né, onde a luminescência começa a ser extinta. Tá? Só para complementar aí o comentário da Larissa. Obrigada. Muito obrigada, professora Sandra. Obrigada, Larissa. Parabéns mais uma vez pela sua apresentação. Muito obrigada. Retirar. Então, vamos para a próxima.